galera, beleza? Vou tentar mostrar aqui para vocês tudo sobre o robô do Backbook. Na verdade, é um projeto. Quem adquirir esse projeto, ele pode estar criando várias alterações, melhorias, tá? Ele tem condições de fazer o que ele quiser. Esse projeto vai ser vendido apenas 5 cópias, tá? Por R$ 350. Esse projeto vocês conseguem, quem for programador ou não sabe programar, mas tem ideias de melhorias, eu posso fazer uma live particular com vocês, mostrando como que você, sem saber um único código, sem saber digitar uma única letra de código, sem saber o que significa def, sem saber nada, vocês podem alterar todo o sistema, todo o aplicativo, criar melhorias, fazer de tudo, tá? O sistema é muito grande. Eu vou tentar mostrar para vocês o básico, tá ok? Essa é a pasta dele. E eu vou abrir aqui, ó, o iniciar Dashboard. Lembrando o seguinte, não precisa fazer, mas eu tenho que instalar isso, instalar Python, instalar um monte de coisa. Não. Ele sozinho auto se instala, tá? Ele sozinho autoconfigura, ele verifica se tem as bibliotecas, se não tem, ele vai instalar. Esse sistema Backbook, ele tem tudo que vocês procurar que existe na web. Então, tudo que vocês já viram falar sobre estratégias, métodos de operar o Backbook, como jogar, tudo que vocês pensarem já está aqui dentro, tá ok? Primeiro vamos na estratégias. O que acontece com as estratégias? O pessoal fica muito naquela tal de estratégia 4 cor, joga no vermelho, 4 cor vermelho, joga no azul, 4 cor azul, joga no vermelho, ou veio um 11 vermelho, joga naquilo. Isso é muito aleatório. Por quê? Porque existe pelo menos 125 mil possíveis estratégias, o que torna impossível você saber qual é a melhor estratégia, tá? Além de que isso é um jogo de azar e é 66% para que o cassino ganhe contra 33% para você ganhar. Então a chance sempre é maior para o cassino e o cassino não precisa te roubar, o cassino não precisa manipular, porque ele sempre acaba ganhando na longa, se ficar muito tempo jogando, tá? Então a ideia aqui é bater metas e sair fora. Quanto mais você joga, mais tempo você fica, mais exposto você vai ficar e maior é a chance da banca te quebrar. A banca que eu falo seria o próprio cassino. Em estratégias, ele tem aqui a parte de números, cores e misto. O que significa isso? Eu vou gerar aqui, somente usando 2, 7 e 2, a gente gera 4.583 estratégias. Eu quero a combinação de 2 números mistos, 2 números puros e 7 letras para combinar a estratégia. Eu quero que tenha no máximo, eu quero que selecione só as melhores estratégias que tomou no máximo um loss consecutivo. Eu também posso falar que não quero nenhum loss, quero só aquelas que está 100% campeã, tá ok? Mas vou colocar um, porque é bom sempre ter um, e que aqui é o máximo de loss total. Veja, eu tenho aqui uma estratégia que eu fiquei coletando informações, e ela já tem ali 20, 40, 60 operações. Então eu falo, você pode ter tomado até 8 loss, não tem problema, desde que não tenha tomado mais de uma seguidas, porque aí eu posso usar o Martingale 1, o G1, né, e fazer a recuperação. Então eu vou mandar treinar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer análise agora e vai procurar no banco de dados essas estratégias, tá? Quantas estratégias ele encontra que tenha no máximo um loss consecutivo, né? E que combine com as minhas configurações. O que eu fiz nas configurações? Eu falei, eu quero no mínimo 7 operações, ok? Tenha no mínimo 7 operações já, porque às vezes eu quero eu peço para trazer um setup, e nesse setup
ele só tem 3. Apareceu 3 vezes. Aí já não está consolidada, já não está validada. Então eu pedi 7, mas eu posso colocar, por exemplo, 5. 5 é bom, ou seja, pelo menos 5 vezes. E que ele tenha ali pelo menos 80% de acerto. Eu aplico as configurações, eu posso alterar os bancos de dados, tá vendo? Eu posso ter vários bancos de dados. E aqui eu gerei a estratégia e aqui eu vou fazer o treinamento. Quando eu faço esse treinamento com aquelas bases de lá, ele vai trazer para nós as estratégias que ele vai aprovar. Aqui nós temos as estratégias que ele aprovou. Ele aprovou aqui 16 estratégias, tá? Vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul, dá vermelho. Ele veio 8 vezes e só perdeu uma. O número 59, números com duas combinações. Então, o 5 e o 9 dá duas combinações. Ele veio 5 vezes e perdeu uma, está com 83% de acerto. Tá? Aqui nós não temos o misto. O misto é quando se junta números e letras. Então, o 8V e o 8A, ele veio 4 vezes e errou uma, ok? Então aí a gente vai formando, tá? A gente vai criando mais estratégia, do jeito que a gente acha melhor, tá? Então aí vocês viram, mas eu posso pedir ali 7, porque eu tenho 636 registros. Eu andei treinando, testando o robô, e eu coloquei ali bastante registro. Mas eu não preciso que tenha 80% de acerto, pode ser só 50% mesmo. Mas 50% é fraco. Quanto maior o número, melhor. Vai restringir as estratégias, mas não quer dizer que vai ser mais assertivo. E por que eu vou falar isso? Porque aqui, ó, eu vou mandar ele treinar e eu falei 7 operações, que no mínimo 50 vezes. Só que a gente colocou aqui para ele que não pode ter mais de um loss seguido. Veja, a gente tem aqui, ó, 21 vezes que veio com 7 loss. Porém, essa estratégia, ela não tomou mais de um loss seguido. Como é que eu posso ver isso então? Vamos analisar por aqui? Aqui ele mostra ela. Ela teve um acerto, um loss, 2 acertos, um loss, 3 acertos, um empate, um in, um loss, depois um acerto, 2 empates, e ali tem uma sequência. Então é uma estratégia boa. Aí eu quero usar essa estratégia, eu estou sentindo ela firmeza, eu não quero todas, veja, aqui ele selecionou 31. Eu não quero usar as 31 estratégias, eu quero escolher as melhores, eu achei muito top, muito assertivo essa estratégia aqui, que é a estratégia que ele está falando para mim, que é a estratégia 88, ela está muito, muito assertiva, com 75% de acerto, ok? Então eu tenho ela aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu venho e travo. Toda vez que aparecer o número 88, ele vai falar para eu entrar no vermelho e vamos analisar ela. Aí vamos ver outra estratégia, que eu vejo que está dando muito empate, ó, tá vendo? Essa estratégia também, e essa aqui está muito boa. Essa aqui é a estratégia AVA, tá vendo? Ela é a estratégia AVA, tá? É a número 2 aqui, ó. Ela está com a taxa de acerto muito top, de 66,7, tá? Então nós vamos vir aqui, ó, na estratégia 66,7, é essa aqui, ó. Aí eu quero usar ela, eu vou travar ela. E aí eu posso ir selecionando aquelas que eu achei mais top, bem? Após selecionar, a gente vai estar aqui operando. Nesse caso aqui agora, eu vou simular operações. Então o que eu vou fazer? Eu vou simular aquele 88, tá? Aquela estratégia, tá? Essa estratégia para mostrar vermelho, tá? Então nós temos o 8 empate e temos o 8 azul. Aí aparece a estratégia, jogar no vermelho, tá? E aí, quando a gente jogar, faz de conta que ele acertou, tá? Eu vou colocar aqui 9 azul. Aí vocês vão ver que aqui, ó, 9 azul. Então, na casa eu joguei para que ele perca, né? Porque ele tinha que ser vermelho. Nesse caso aqui, a gente pode ver nas análises que tem esse
mapa de tendência que vocês podem estar usando. Ele tem esse mapa de cadastro, tá? Ele vai ter aqui as nossas estatísticas, tá vendo? Então, o que acontece? Ele colocou um L de vermelho que nós tomamos loss. Total de operações 1, loss, máximo de loss em seguida. E ao forte para a gente saber o que aconteceu, tá? Vamos remover somente as 3 últimas para a gente refazer o backtest, tá? E aqui eu vou zerar a estatística. Então, nós temos o 8 empate novamente, o 8 azul, e ele falou para jogar no vermelho. Então, vamos colocar 9V. Aí ele coloca um W verde falando que a gente acertou a última. E aí segue as mesmas características, onde a gente vê também qual é o tipo de análise que ele me deu vitória. Ele fala que foi números, porque ela era 88. Automaticamente, aqui em cima ele vai alterar, tem 22 e 7. Não alterou porque ele não fez a autoanálise, que vocês podem marcar aqui autoanalisar. Então ele sozinho, a cada operação, ele reconfigura e refaz os cálculos, que é muito rápido, tá? E com isso ele vai gerando as novas estratégias e removendo as estratégias anteriores. Então aqui vocês viram que foi para 22, tá vendo? Eu vou excluir novamente. E vou mostrar para vocês algumas combinações. A gente pode usar combinações, por exemplo, desse sinal aqui de mapeamento. É o mesmo sinal aqui de cima. Tá? Isso aqui, ó. Esses sinais aqui é verificado quando há sequências e quebras dessas cores. Tá? Por exemplo, nosso último aqui, ó, foi vermelho. Vamos colocar um 9 azul. Tá? Ele altera e fala assim, ó, provavelmente vai vir um azul, porque em 120, em 273 vezes, ele veio 120 azul, veio 117 vermelho e teve 36 empates. Isso aqui é bom para a gente unir, quando a gente quer jogar muito empate. Mas ele mostra que é azul, ou seja, eu não preciso ficar vendo essa tela. Eu posso minimizar e quando eu posso jogar sequência, quando tiver a mesma cor aqui, com essa cor aqui eu posso fazer uma combinação de jogar. Ela é chamada de união, então ela faz o cálculo aqui. A probabilidade é baseada somente na probabilidade básica desses daqui. E esse aqui, chamado recomendação ao vivo, são das estratégias que a gente seleciona. Tá? Como eu vou desbloquear aqui, ó, significa que eu quero usar todas as estratégias. Também eu posso, ó, tratar empate como vitória, porque aqui ele está acontecendo o seguinte. Vamos apagar de novo e vamos colocar a mesma estratégia, 8 vermelho, e ele vai falar para mim jogar no 8 vermelho, no vermelho. Só que quando vai vir um empate, 9 Aí vocês observam que ele não vai dar nem vitória nem perca. Ele mantém como se eu tivesse ali fosse a última vitória. Se eu tivesse zerado isso aqui, aí mandou entrar no vermelho, tá vendo? Aí eu venho aqui e coloco 9 empate, ele não considera uma vitória o empate. E também, nas análises, ele não está usando o empate como vitória. Se eu querer que o empate entre como vitória, eu marco essa opção, tá? Então, quando eu treinar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar as estratégias, ok? Colocando agora que o empate também é vitória. Então, a gente tem aquela operação do 8-8, a gente vê que agora alterou. Ela foi para 25 vitórias e ela aumentou de 75 para 78, porque ele considerou que todos os empates que vem no 88 também é vitória. Muito top, né? Agora vamos mostrar outra coisa que faz. Você vai lá e seleciona só as estratégias top, tá? Você vai lá e seleciona 7 ou 10 estratégias que você quer operar. Mas você observou que durante os jogos, vai jogando, que toda vez que ele toma um loss, a taxa de acerto depois é maior. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, seleciono as estratégias que eu quero, vou pegar as mais fortes, né?
E eu falo assim, olha, eu quero só operar essas estratégias. Essas aqui é top. Porém, eu só quero operar as que tomou loss. Eu vou esperar ela primeiro tomar um loss. Por quê? Porque eu observei que ela só pode tomar um loss. Cada uma delas. Geralmente, depois desse loss, ela acerta. Ou seja, então eu posso escolher só após um loss. Aí eu seleciono as minhas estratégias, tá? Que eu quero todas elas aqui, beleza? Assim, ó. Aí vai falar, se eu digitar aqui, eu vou apagar essas cores aqui, para mim não misturar, que esse banco de dados, ele é um banco de dados validado para mim fazer as análises que vocês podem operar durante o dia todo, né, ou à noite, e guardar o banco de dados e criar um novo banco de dados do zero para vocês poderem estar usando o robô para criar estratégia, para vocês estudarem, tá? Igual isso aqui é um banco de dados de jogo de ontem que eu joguei, então eu guardei aqui, beleza? Então o que acontece agora? Eu vou vir aqui, ó, tá? E vou parar a análise aqui, vou retreinar aqui de novo, colocar aqui que eu quero usar, beleza? Então o que eu fiz aqui, galera? Eu simplesmente botei ele para retreinar, correto? Então agora a partir do momento ele está travado, então ele só vai funcionar com essas aqui. Porém, eu quero operar quando eu tomar o loss. Ou eu posso usar a maldade. Quando ele aparecer normal aí, eu jogo bem pequenininho, jogo lá 5 reais, 2 reais. Mas quando ele tomar o loss e mostrar para mim que ele tomou o loss, essa que eu quero, eu vou entrar. Aí eu posso deixar desse jeito e aí eu observo se a última vez tomou um loss ou não, porque ele mostra. Vamos pegar aquela estratégia aqui para vocês verem. Essa estratégia aqui tomou loss, ó, tá vendo? Se ele ao jogasse agora, ele ia mostrar para mim lá, aqui, ó, loss. Então eu sei que ela tomou um loss, eu entraria com a mão pesada, porque geralmente ele não tomaria 2 loss seguidos. Mas e se ele tomar? Se ele tomar, o próprio robô, como eu falei que eu quero apenas um loss, ele remove essa estratégia, não entra mais nas suas operações. Porém, tem um método. Como eu posso jogar só quando eu tomar loss? Usar o modelo, só operar após um loss. Eu marco essa opção e aí o que acontece? Ele só vai mostrar a mensagem para mim operar das estratégias que eu já tenha tomado loss. Beleza? Isso se eu tiver 10, 12 loss seguir estratégia. Mas, como eu falei, eu às vezes eu não uso isso. Por quê? Porque o próprio robô, ele indica para você se você tomou loss ou não. Olha só, 8A, vai aparecer para mim operar aqui, ó, vermelho, tá vendo? A última operação dele foi o win. Se eu tomar um loss aqui agora, ó, e aí eu coloco de novo 8E, 8A, ele avisa que essa operação tomou um loss, ok? E aí essa estratégia vai estar aqui, ó, na 88 com loss, tá vendo? O que acontece? Se ele tomar outra, que é a 88, se eu tomar outro loss, ela some das estratégias, ela tá aqui, ó. Eu vou tomar outro loss aqui, ó. Eu vou colocar aqui 9 azul de novo. Ele tomou 2 loss seguidos. Automaticamente agora, o 88 não aparece mais nas estratégias, tá vendo? Porque ele tomou 2 loss seguidos. Automaticamente, mesmo ele estando travado, ele não entra mais na análise de estratégias. Com isso, você fica com a sua análise perfeita. Beleza? Só isso aqui só, galera, já vale aí nada, 3 mil, 4 mil reais no mercado. Você consegue avaliar as estratégias em tempo real sem precisar ficar se preocupando muito. Então, só isso, tá? É 3K. Como eu falei, eu estou fazendo a promoção de apenas 3 licenças, tá? Por 350 reais, beleza? Agora vamos um pouquinho mais entender do robô. Gerador de estratégia. Aí, quantas mais estratégias tem? Quanto mais números eu colocar aqui, mais estratégias vai gerar, tá ok? Agora vamos aqui para diagnóstico. Isso aqui a gente usa para limpar a memória para ver se o robô está funcionando. Auditoria para conhecimentos avançados, a gente vê as taxas de acerto.
de fazer aqui auditoria, rodar o auditor cruzado. Ele compra, vende, vai fazer, ele vai usar inteligência artificial chamada Monte Carlo, que é a mesma inteligência utilizada para desenvolver o robô que hoje joga xadrez, né, considerado o melhor jogador estrategista de xadrez, é o Monte Carlo. E aqui já tem algumas análises que ele fez e já analisou. Você pode usar no modelo ML ao vivo, como pode usar selecionados no replay, ok? Vamos para o replay. O que o replay é? No replay eu consigo procurar estratégias, verificar se eu ganharia ou se eu perderia. Eu colocaria, por exemplo, para ele começar, como aqui é muito grande, eu não quero deixar o vídeo estender muito, geralmente eu começo com o número 126, tá ok? Que é você usa. E você pode mandar ele auto-recriar, que é esse clique que ele dá aqui, para criar as estratégias, a cada 6 jogadas, ou seja, a cada coluna, tá? A cada coluna ele vai, a cada coluna dessa, ele recria e vai testando, tá? Ou eu posso mandar que ele faça isso a cada jogada. Toda vez que ele jogar, ele recria as análises para pegar o setup imediato. Esse é o correto, 126, mas vai demorar aqui uns 30 minutos para ele aprender, que é um aprendizado, né? Então eu vou mandar ele começar do 536, tá ok? Só com 100 para ele poder ficar mais rápido. Então eu vou iniciar o replay. Aí observa que ele ativa e começa a fazer treinamento, ok? Depois a gente vai usar alguns filtros, se a gente quiser fazer, pesquisar uma única estratégia. Eu quero verificar uma única estratégia para me ver quantos loss ela tem, tá? Um simulador aqui. Mas eu vou usar o simulador de operações. Se eu tivesse usando a mesma estratégia que está lá, escolhido, simulando aqui, qual que estratégia seria melhor? Agregada, a individual ou a união. Para mim, eu posso selecionar se eu desejo jogar só aquela estratégia que esteja maior ou menor que 70, maior ou menor do que 60, maior ou menor que 90. Aqui você vai saber se as estratégias, quanto maior a potência, 100% de acerto, ela é mais assertiva ou não do que as outras estratégias. Como isso aqui é grande também, eu vou colocar aqui também o valor do empate. Se eu jogo com empate, eu ponho ali para 2,50. E quanto que eu jogo por mão? 12,50. Tá? Ativar martingale. Aí eu vou colocar após o loss e vou falar que eu vou fazer no máximo 4 martingale. Ou pode pôr 1 ou 2 para ele calcular se você teria lucro ou não operando essas estratégias. Cada estratégia é separada. Com isso você consegue saber em um banco de dados se você estivesse jogando, você teria ganho, teria pego, essa estratégia é validada ou não é validada. Aqui você faz a validação das suas estratégias. E ele guarda todas as validações que você fez, tá? Para que você depois possa analisá-las, ok? Também ele tem aqui as melhores taxas de combinação, aonde ele vai usar a fonte versus o tipo versus a confiança e te mostrar as melhores estratégias, ok? Eu vou dar uma pausa, porque está 500%. Quando ele terminar o replay, a gente continua. Beleza, galera? Terminou aqui. E aqui, ó, nós podemos agora fazer as análises, né? Por exemplo, todas. Vou simular a banca e aí ele fala que eu teria perdido R$840. 62% de perda. Em probabilidades, né? Um mapa individual teria perdido 622. Com união, prejuízo de 53. Agora, o que acontece se eu usasse só estratégia acima de 60%? Né? Aí a gente pode ver aqui, 63. E qual é de 70? R$15. Teria perdido R$15. Meu mapa individual sairia no 0 a 0. No agregado, R$840. Tá? Vamos aumentar aqui, se eu estivesse fazendo 5 martingale, mesma coisa, 0 a 0,
R$ 15. E se eu usar só as operações com 80%, 0 a 0, 0 a 0 e ganharia 7. Olha, tá, a gente percebeu aqui que quando eu joguei ali com 70, eu pedi 840. Pegando todas acima de 80, eu ainda saí com 7,50. E com a de 90, 3,15. Vamos diminuir aqui o martigueio? Mesma coisa, tá vendo? Não influenciou a quantidade de martigueio. Com 2 martigueios, 3,50. Lembrando, essa base foi feita sem todas as estruturas, com apenas 100 treinos. Né? Geralmente a gente não usa só 100 opções para poder estar operando. Aqui ele mostra qual delas que eu posso ativar e marcar para operar, tá vendo? Eu não vou marcar nenhuma porque não teve nenhuma boa. Então, em todas eu perderia, com 60% nessa que eu perderia, com 70% nessa eu perderia, com 80% perderia menos e com 80 ainda conseguiria tirar um lucro, ok? E se eu não jogasse empate? Sairia perdendo 1,25. Tá, e se meu empate fosse maior? Ganharia R$ 8. Tá vendo? Então, ele consegue te dar todas as análises e também te explicar a pior sequência, o resumo, tá? 50%, 60%, muito fraco. Ambos resume juntamente com as análises, tá? O mapa individual de cada produto, onde é o empate, que deu o win, a união, tá? De cada um deles. E aí a gente consegue, então, se caso a gente encontrar encontrei uma top, né? Aí fala, essa aqui deu prejuízo, então vamos pegar uma aqui que deu top, pra vocês verem. Vamos pegar aqui, deu lucro. Então, quando a gente vir aqui no agregado, aqui, ó, ele selecionou qual estratégia eu devo usar, tá? No caso aqui não tem nenhuma boa. Quando já tem uma boa, ele já seleciona e põe lá. Então ele falou assim, ó, o mapa individual todas está sendo melhor. Aí você pode marcar, tá? Todas marcadas, em vez de sinal de operação, ele vai na operações, ele vai colocar ali que foi a operação sinalizada por você para estar operando. Então é muito top isso aqui, galera. Dá para vocês estudarem, aprender, criar e também dá para vocês melhorar. Tá? Eu vou ensinar para quem, com os compradores, eu vou fazer uma live só com os compradores e eu vou ensinar como que vocês, sem saber programar, vocês podem melhorar e alterar o que vocês quiserem nesse projeto. Por quê? Porque o projeto é completo, tá, galera? Ah, mas e o banco de dados? O banco de dados, ele salva tudo que você faz, tá ok? Ele é tudo salvo em banco de dados. E quando eu não quiser mais esse banco de dados, vocês vêm, exclua o banco de dados, né? E pode, tá, claro, zerar a estatística e limpar o banco de dados. Eu recomendo a gente vir aqui na parte dados, né? Faz uma cópia, por exemplo, para deixar para estudar depois, tá vendo? E aí vocês limpam o banco de dados e pode utilizar o robô. Aqui são os sinais que eu marquei lá que eu quero operar. Lembra quando a gente marcou lá? Vou apagar aqui para vocês verem. Sem sinal personalizado. Aqui no replay eu seleciono esse sinal aqui porque eu quero usar ele, agregado com maior que 90, tá vendo? Aí eu vou lá, então esse aqui, ó. Eu falei, esse é top. Eu marco ele, ele vai vir para mim operar aqui depois. Quando ele começar, ó, apareceu, ó, tá vendo? Ele começa eu selecionar aqui os agregados, união. Posso selecionar esse aqui, ó, marcar. Então o que acontece? Ele vai vir para cá. Tá vendo? Já apareceu para eles estarem me ajudando com o sinal principal. Então eu vou lá no replay, escolho as melhores estratégias que realmente me deu lucro, jogo para cá e começo a operar, por exemplo, uma estratégia com a outra. Eu coloco ali os padronizados, que é o mais forte, os travados, e quando tiver ela junto com essas aqui, eu posso estar operando, tá? Então eu posso também utilizar essa estratégia aqui
juntamente com essas outras aqui, tá? E aí faz operações, tá? Tem várias e vários modelos. Método de operar. Quando tenho dois monitores, eu uso um lado a lado. Ah, mas não tem dois monitores, Matheus, eu tenho só um. Então vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui no meu jogo, vou com o direito no mouse e falo que eu quero dividir, tá vendo? Vou e jogo aqui o código e ele carrega aqui do lado. Então eu consigo agora, ó, posso diminuir aqui, né? Eu consigo estar jogando ao vivo, tá? Colocando os dados aqui e posso estar jogando junto com o robô e operando ao mesmo tempo, tá? Quando eu não querer mais, eu venho aqui, ó, tá? Eu venho aqui, tá? Ou venho aqui nesse de cá, nessa aba aqui, e posso estar fechando a aba. Clica aqui com o dedo de mouse, ou posso estar clicando aqui em separar, ele separa, tá vendo? Vou atualizar aqui, Cassino ao vivo, Backbull. Pode jogar tanto no Backbull brasileiro como no Backbull estrangeiro, tá? Não há diferença nenhuma. Aí eu venho aqui, hoje estou com um pouquinho de dinheiro, porque eu estava ontem testando umas estratégias nele. Vou vir aqui, ó. E agora eu venho, adiciono. Levam 11/8, 11 abertos. E podemos operar, tá? Eu não preciso ficar nem vendo os números aqui em cima. Eu vou ver aqui embaixo e fazer as minhas operações enquanto eu digito aqui os meus dados, tá ok? Então isso aí tá perfeitinho. Vou colocar o site ali, não, desculpa qualquer barulho extra, estou no sítio gravando, então tem barulho de passarinho, barulhos extras. E vou colocar agora, tá, gente? É só 5 licenças, tá? Aí depois, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora, posso comprar depois? Pode. Porém, vai pagar o valor original desse robô. O código-fonte original desse robô ele vai custar R$ 2.750. Quem comprar agora entre as 5 únicas licenças gratuitas, todo ele completo, não é uma licença, é o fonte inteiro, vai pagar R$ 350, ok? Então, qualquer coisa pode me chamar. Tamo junto, até mais.